Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje vamos continuar aquele vídeo falando sobre filmes da Netflix. Vou estar falando um pouco sobre os filmes que eu já assisti e alguns que ainda quero assistir. O primeiro filme é um que eu queria ter lembrado o nome no último vídeo de filmes, que é Os Filhos do Ódio, baseado em fatos reais. Retrata os Estados Unidos nos anos 60 e fala sobre um neto de um membro da Ku Klux Klan. Não deixem de assistir, é um filme legal, assim, triste, porque é história verídica, né, gente? Então, é um ótimo filme. Nesse vídeo vocês vão estar vendo que eu coloquei vários filmes baseados em histórias de mulheres. Mulheres fortes de época, porque a maioria dos filmes que eu selecionei aqui são filmes de época, que retrata 1860, 1840, e que retrata também a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou estar dando continuação com o próximo filme que eu assisti, que é Yara. O próximo filme retrata uma história verídica que aconteceu na Itália em 2010. Na história de Yara, se destacou uma promotora que foi com força para investigar e trazer à tona todos os acontecimentos que aconteceu em 2010, todo o roteiro onde estava a Yara, que era uma jovem de 13 anos que saiu da academia treinando, porque era uma ginasta, e desapareceu do nada. Então foi uma longa investigação e que através de DNA foi que descobriu todo o paradeiro e o que aconteceu com essa menina. Tem como não acreditar na ciência? Impossível, né? E tem pessoas ainda que não acreditam na ciência. É uma lástima, né? Pensar que tem gente que não acredita. Essa é uma grande prova sobre a ciência. Porque não se achava a menina, não se sabia se ela tinha sido sequestrada, que fim que ela levou. Então, é um desfecho que foi feito através de DNA em toda uma população de uma pequena cidade, e através dessa pesquisa se chegou até a pessoa responsável pelo sequestro. E eu não vou dar mais spoiler, né, gente, porque vocês têm que assistir. É fantástico, é um trabalho de polícia, de investigação, de ciência, assim, maravilhoso. Triste, né, mas teve um desfecho. Agora vamos para o Jogo da Imitação. É um filme baseado também em fatos reais sobre um matemático inglês que lidera uma equipe de criptografia para decifrar o código alemão. O código alemão era um código de guerra que eles usavam especificamente para a guerra. Então eles sabiam a rota, onde que eles iriam com navios, naves. Então esse matemático descobre esse código e encurta a quantidade de anos da guerra. Sabe o que significa isso? Se uma guerra fosse durar 10 anos, ela durou menos, graças a esse grande matemático, que a princípio não teve assim um reconhecimento merecido, mas que graças à história é contada nesse filme. Não, vocês não podem perder esse filme. O Jogo da Imitação. Agora a gente vai para um seriado que eu gostei muito. Eu já assisti já faz muito tempo. Foi bem no começo da pandemia que eu assisti, eu acho. Se chama Chamas do Destino.
É baseado também em fatos reais, baseado num incêndio que aconteceu em 1897 em Paris e retrata 3 mulheres. E o que acontece com essas 3 mulheres nesse período. Um seriado ótimo e não pode deixar de ser assistido, é muito bom mesmo. Retrata uma parte, é lógico que mistura um pouco de ficção com um pouco de real, né? Porque retrata o incêndio que aconteceu em Paris em 1897. É muito legal esse filme. Outro clássico que eu já assisti várias vezes e que é um clássico de época que eu gosto muito é A Época da Inocência, com Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, tem aquela a ex-namorada do Johnny Depp, eu adoro ela. Ai, agora me deu um branco. Mas não deixem de assistir, é um filme de época lindo. É um clássico. Eu sou uma pessoa que ama clássicos, gente, eu adoro. Como eu gosto de clássicos, de história, de coisa de época. E vamos estar falando um pouquinho disso. Agora a gente vai para Fuga no Hospício. A história de Nellie Bly. É uma jornalista, escritora, uma repórter investigativa, administradora estadunidense. Teve um grande destaque por uma grande investigação que ela fez em um manicômio. Esse filme é realmente fantástico. Não deixem de assistir a história de Nellie Bly. Essa fuga do hospício é muito bom. Não deixem de ver. Essa é uma daquelas grandes mulheres da história. Outro filme que tem que estar na lista, porque é bem legal, é Mary Shelley, a escritora do Frankenstein. Gente, é isso mesmo. Depois de anos foi descoberto que Mary Shelley era a escritora do Frankenstein. Escritora britânica, feminista, e filha do filósofo William Godwin, inglesa. Esse é um outro filme que não pode deixar de ser visto. Como que foi para ela escrever e publicar a sua o seu grande livro. Vamos continuar falando de grandes mulheres? Agora vamos para a Lei de Lilian Poët. Lilian Poët foi a primeira advogada italiana a exercer jurisprudência na Itália. Imagino que essas grandes mulheres viveram na época delas. Estamos falando de uma época de 1855, onde uma mulher italiana, a primeira mulher italiana a se formar em advogada, a primeira mulher a exercer jurisprudência e que, mesmo fazendo faculdade, ela não podia exercer a profissão. Ela tinha sempre estado do lado do irmão para poder exercer. Incrível essa história, muito linda, de muita determinação. Um exemplo. Esse nome, quando eu vi na Netflix, esse nome Lilian Poët, eu falei assim, nossa, Poët. Não parece tão italiano esse sobrenome. Algumas regiões no norte tem várias divisas com outros países que você pega o sobrenome bem parecido com o país vizinho. Então isso acontece perto da Alemanha, divisa com a Alemanha, divisa com a Suíça, e assim por diante. Então ela é do norte da Itália. Essa grande polonesa, que foi naturalizada francesa e que viveu em 1867 até 1934. Vamos falar de Destemida, uma história que se passa entre 2009 e 2010, com uma jovem australiana de 16 aninhos que deu um giro sozinha em uma nave pelo mundo. Dá para acreditar? Uma mulher
menina com 16 anos dá um giro no mundo. Gente, a pessoa tem que ter muita segurança, ter uma autoestima lá nas alturas. É inacreditável. Esse é um filme que eu ainda não assisti, que é Destemida. Quero assistir, tá na minha lista de filmes para me assistir. Fantástico. Quero assistir essa garota de apenas 16 anos que deu um giro no mundo. Outro filme então esse, Destemida e Narvik, é o próximo filme que a gente vai estar falando. Esse Narvik é um que está na minha lista de próximos filmes para assistir. É um filme que se passa em 1940, na cidade de Narvik, uma cidade norueguesa, litorânea, que é uma cidade estratégica para os nazistas, para eles se abastecerem com minério de ferro. Então, esse é o próximo filme que eu quero assistir. Então, são esses dois filmes que eu coloquei já na minha lista. Outro que está na minha lista é As Nadadoras. Baseado em fatos reais, duas irmãs da Síria são refugiadas de guerra que passaram por uma devastação que é a guerra até chegar às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Imagina essa riquíssima história. Quero assistir As Nadadoras. Duas irmãs. Livraria também é o próximo filme que eu já deixei lá, anexado para mim estar assistindo. Agora, outro filme que eu assisti e que eu aconselho todos a assistirem é A Sociedade Literária. É um filme lindo que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde um grupo se reunia para falar sobre literatura. É lindo o filme, não deixem de assistir. Esse eu já assisti. Outro filme que eu assisti e que eu aconselho a vocês assistirem é Nunca Deixe de Lembrar. Retrata a vida de um rapaz, de um jovem, que mostra a sua infância, como ele foi criado e depois a sua vida adulta, a sua juventude, o seu relacionamento, até o casamento com a filha de um médico. Não deixem de assistir, porque é um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial e que também fala sobre o mundo e sobre o que foi o nazismo. Outro clássico que eu gosto muito é O Despertar de uma Paixão. Esse é um dos filmes que eu falei lá num vídeo atrás. Que história é essa? Sobre esse filme. É um filme que eu amo. Tem vários prêmios de fotografia, porque retrata a China, a Indochina. É lindo. Mostra um lago. Gente, parece que você está viajando no tempo. De tão natural que é esse lago, de tão lindo que é a beleza desse lago. Então, é um filme para se assistir. É lindo, é triste, mas não deixem de assistir. É um clássico. Quem aí gosta de Jane Austen? Difícil falar quem não goste, né, gente? Dos clássicos, dos livros maravilhosos que essa escritora escreveu. E eu não poderia deixar minha opinião sobre Persuasão, o novo filme da Netflix, com a atriz Dakota Johnson. Uma readaptação que, para mim, deixou a desejar. Sim, é um desrespeito a Jane Austen. Não gostei nem um pouco do filme. Gosto da atriz, Dakota Johnson, porém, a forma com que foi conduzido a história, as reflexões, assim, uma coisa um pouco meio comédia, assim, eu acho que foi um pecado para o livro.
Não gostei dessa adaptação. Readaptação. Quem aí assistiu Cidade de Gelo? Porque eu gosto também de filmes assim, de contos, de fadas. Eu gosto de filmes de aventura. Eu já falei pra vocês que eu gosto de tudo, né? Eu gosto de filme de jovem, eu gosto de filme clássico, eu gosto de história, principalmente, e mais ainda filme de época. Mas esse, A Cidade de Gelo, é um pouco disso tudo. Época, gelo, contos de fada e também muita ação. Esse é um filme bem legalzinho de assistir. Adoráveis Mulheres. É outro filme de época que eu adorei. Se passa em 1860 e retrata 3 jovens irmãs. É três ou 4? Agora me deu um branco. Mas é muito lindo. Retrata a infância, a juventude. Não deixem de assistir. Vou repetir o nome. Adoráveis Mulheres. Outro filme que eu adorei é Rebeca, que foi baseado em um best-seller de 1938 e é atual até os dias de hoje. Acho muito parecido com a sucessora, a novela. É um filme lindo, paisagens lindas. Não deixem de assistir. O próximo filme é Antônia, a primeira mulher a reger uma orquestra sinfônica nos Estados Unidos. Ela é nascida nos Países Baixos e radicada nos Estados Unidos. É linda a história. Não deixem de ver. Antônia.